Olá pessoal, bom dia. Hoje teremos mais uma aula de redação e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre crônica argumentativa, que são duas palavras importantes para o nosso estudo. Lembrando que a palavra crônica, que vem do grego, cronos, significa tempo. A palavra crônica significa tempo. Ela é uma palavra atemporal. Isso quer dizer que é um estilo textual, né, que não tem prazo de validade. Ele se adequa a qualquer tempo, porque são sempre apresentados textos, apresentadas situações de interesse do público em massa. E a palavra argumentativa, que significa expor ponto de vista, defender uma determinada ideia, manifestar minha opinião com argumentos que tenho como comprovar que o que eu digo eu tenho razão e não tenho assim como ninguém discordar. Na aula anterior, nós vimos a função e a estrutura composicional da crônica, que a função dela é trazer para nós histórias do cotidiano, e através dessas histórias fazer reflexões com a intenção de fazer com que o ser humano observe onde ele está errando e passe a modificar o seu comportamento, a modificar sua maneira de ser, sua maneira de agir. E nessa mesma aula, na passada, eu passei algumas atividades para vocês sobre a crônica argumentativa que está lá na página 31 da apostila de vocês, cujo título é Alice no Reino do iPad, que esse título faz uma alusão a Alice no País das Maravilhas, onde o autor do texto, Zuenir Ventura, vem fazer uma comparação sobre gênios do século XX e gênios da atualidade, falar sobre a criatividade das pessoas do passado e as pessoas de hoje, mostrando que no ponto de vista dele não se pode desprezar a tecnologia, mas aproveitar esse momento, mas que ele deixa claro através de seus argumentos, contando a historiazinha lá da sua neta Alice, de que ela já sabe, com pouca idade, mexer num recurso eletrônico, até ensinar ele que é um adulto, e vemos que ele não disfarça de que ele prefere os gênios do passado, onde vemos que com os argumentos dele, ele fala que as pessoas tinham mais habilidade, desenvolviam mais a sua inteligência, o seu QI, onde as pessoas demonstravam mais sabedoria, onde não era só acumular informações, mas ter as informações, refletir as informações e fazer das informações um degrau para mudança de atitude, para mudança de vida. E um dos elementos muito importantes que nós não podemos jamais esquecer nem desprezar, que é quem nos garante algo muito positivo nas nossas produções e nas nossas interpretações textuais, é o reconhecimento das características dos textos. E nós vamos ver hoje as características e os recursos argumentativos da crônica argumentativa. Uma boa crônica argumentativa deve ter argumentação e persuasão. Argumentar é manifestar meu ponto de vista. E persuadir
Persuadir é convencer as pessoas de que eu tenho razão. E eu só consigo convencer as pessoas de que eu tenho razão quando eu mostro evidências, quando eu provo que estou certo. É quando aquilo que eu escrevo, né, não há como alguém dizer que é mentira, porque é algo que nós já conhecemos as evidências no dia a dia, que são apresentadas nos jornais, nos livros, nas revistas, na própria vida, e nós não podemos discordar. Então, a argumentação é a apresentação da ideia e a persuasão é o poder de convencer através de evidências, de provas, que eu não falo só por falar, porque é só uma opinião minha, mas é porque eu tenho razão. Eu só consigo convencer alguém da minha argumentação, da minha ideia, quando eu tenho evidências, quando eu tenho provas. Linguagem coloquial, simples e direta, né? Por isso que é um texto que ele é publicado com regularidade em jornais, né? Por causa da linguagem que é coloquial, uma linguagem simples, uma linguagem acessível, uma linguagem direta, né? Uma linguagem onde não traz palavras, né, de um nível difícil, né? Porque a ideia é atingir um público-alvo grande. Então, linguagem, quanto mais simples, melhor. Textos relativamente pequenos, são textos curtos. Temas do dia a dia e polêmicos. Vimos que Zueni Ventura falou sobre a tecnologia, né, a inteligência, a sabedoria desenvolvida por gênios do passado e de hoje, né? Ele faz a comparação, né? É um tema polêmico, né? O que é melhor, ler um livro ou baixar o conteúdo em um site para ler? O que é melhor? O que é mais apropriado para o estudante, né? Para as pessoas que estão constantemente envolvidos com a educação, né? Que são temas polêmicos? São temas que têm importância para a comunidade, para a sociedade, né? Quando falamos em problemas na saúde, problemas na educação, problemas na justiça, né? Falhas na segurança pública, né? Falhas nos hospitais, né? Uns temas mais jovens, falsidade, egoísmo, né? Todos esses são temas que fazem parte do nosso dia a dia. Então são temas polêmicos, né? São temas onde as pessoas costumam discutir, né? Conversar sobre isso e nem sempre tem a mesma opinião. Mas lembrando que a nossa opinião, para ela não ser vaga e não ser fraca, ela tem que ser seguida de evidências, né? Tem que ser ideias fortes. Induz a reflexão, a crônica. Ela tem esse poder de reflexão, né? São textos que vai direto né? que vem direto no nosso ponto fraco, né? Que vem direto, né, falando sobre nossas atitudes, se elas estão certas ou se elas estão erradas. E precisamos pensar e repensar naquilo que somos e o que fazemos. Subjetividade e criatividade, né? A subjetividade é justamente expor o meu ponto de vista. E para expor o ponto de vista, eu tenho também que ter a criatividade, usar palavras certeiras, né? Usar palavras fortes, né? Usar palavras que toquem na sensibilidade das pessoas. Fusão do estilo jornalístico e literário. Do estilo jornalístico, porque são palavras simples, né? É uma linguagem direta, né? Toda a história, né? Todo o desenrolar, toda a argumentação, ela vai direta ao assunto. Ela não pode se demorar a chegar ao seu ponto máximo, ao seu pico. Ela vai direto ao assunto. E literário, porque são histórias que pertencem à nossa vida, né? A literário, que vem de literatura, pertence à nossa vida. É quando nós lemos uma crônica, né, ou assistimos a um filme que é baseado em fatos reais, que
né, que temos muitas crônicas que são filmes, né, sabemos que quando diz baseado em fatos reais, não quer dizer que tudo aconteceu exatamente daquela forma, mas foi baseado em algo como aconteceu, né? O texto, o filme, né? A série, ela procura ser o mais fiel possível a tudo que aconteceu, não fugindo da realidade, porque essa é uma característica da crônica. Tem um compromisso com a realidade. Poucos personagens, se houver, às vezes nem há só a história e pronto, sem personagens, só o assunto. Quando tem personagens, são poucos. O tempo também é limitado e o espaço também é limitado, né? Sempre acontece em um ou dois lugares, ou três no máximo, né? Tem histórias que acontecem somente dentro de uma casa, num quarto, né? Em um lago, né? Diante do mar. É sempre um espaço limitado e caráter contemporâneo. A crônica, eu falei para vocês no início desse estudo que a palavra crônica significa tempo. É uma palavra atemporal. Se chama contemporâneo porque, devido tratar de assuntos da realidade, né, ele é sempre contemporâneo, sempre. Ele é um texto que nunca ficará velho, que nunca perderá seu prazo de validade, porque, devido fazer parte da nossa vida, então ele sempre será um texto atual, né? E então a crônica é um texto publicado com regularidade em jornais, mas também, claro, nos nossos livros, nossas apostilas, em nossos sites, né? Antigamente era só nos jornais, mas se expandiu para os outros meios de comunicação. Ela inspira-se em assuntos do cotidiano, em fatos divulgados na mídia e discutidos pela sociedade, né? São histórias comuns do dia a dia que o autor viveu ou viu alguém vivenciando. Ele observa e aquele fato ele conta, argumentando, apresentando ideias, transformando numa história inspiradora que tem a intencionalidade de fazer o ser humano refletir e repensar suas atitudes. Ele é argumentativo porque discute ideia, né? Porque nós, né, que escrevemos, ou os outros que escreveram crônicas, têm essa finalidade de manifestar seu ponto de vista, de defender sua ideia. Agora é claro, defender sua ideia seguido de razão, né? Não só por defender, mas apresentando razões. E esse texto, né, devido ter uma linguagem coloquial simples e direta, né, que deve ser simples e direta para que esse texto, junto com seu autor, ele fique próximo, né, muito próximo do leitor. E essa é a intenção. E quando nós vamos defender nosso ponto de vista, né, nós temos algumas dicas, né, de como defender nosso ponto de vista. Você pode dizer que concorda e por que concorda com aquela ideia defendida ou criticada, e se não concorda e por que não concorda, apresentando seus argumentos, dizendo que concorda por isso, por isso e por isso, ou que não concorda por isso, por isso, por isso. Vocês vão encontrar essas dicas de argumentos, né, de justificar seus argumentos, dizendo que concorda ou não concordam, na apostila de vocês, na página 47, dentro de um quadro verde. Vocês vão ler somente o primeiro e o segundo ponto. Primeiro ponto, segundo ponto, que são dicas de argumentação. Você apresentando esse argumento e dizendo que concorda e por que concorda. Ou mostrando o argumento, dizendo que não concorda e por que não concorda. E mostrando qual é o seu ponto de vista. Eu vou deixar para vocês essa leitura do quadro que está na página 47, o primeiro e o segundo ponto, falando sobre como justificar a sua concordância ou discordância da opinião do autor da crônica, que está no quadro verde, primeiro e segundo ponto, na página 47 na apostila. E também vou deixar como proposta para vocês fazerem
atividade número 1, que está na página 47 da apostila de vocês.